Olá, olá, boa noite, bem-vindas aqui à nossa live sobre disfunções orofaciais no bebê e o impacto na amamentação. Hoje com uma convidada especial, a doutora Ana Moreira, que é odontopediatra. Portanto, este direto vai ser aqui no Instagram, embora eu esteja aqui a iniciar também no Facebook, para que possam vir aqui para o Instagram. Vou aqui já adicionar a doutora Ana Moreira aqui ao direto, vamos ver aqui se ela entra entretanto. Para quem não me conhece, para quem chegou recentemente aqui à minha página do Instagram e do Facebook, eu ajudo famílias desde a fase da gravidez a simplificar a amamentação e a introdução alimentar complementar, proporcionando-lhes assim um início de maternidade mais sereno, mais tranquilo e mais leve. Ora então, vamos para entrar, vamos ver se dá. Acho que já está por aqui a chegar a doutora Ana Moreira. Olá, boa noite. Está-me a conseguir? Olá, Elisa, estamos. Como é que estamos de Sim, som? Antes estou de a ouvir mais, bem. Não sei se a Ana me está a ouvir bem. ótimo. Ok, quem está aí desse Perfeito. lado, já está por aqui algumas pessoas a assistir. Agradeço que digam se está tudo ok com o som, com a imagem, principalmente com o som, que acho que é o que é mais importante. Pensem aqui nos comentários, por favor. Doutora Ana, muito grata, antes de mais, por ter aceito o meu convite para estar aqui um bocadinho à conversa com as grávidas e mamães que me acompanham. É uma honra tê-la aqui. Este tema é tão importante e acho que é tão pouco falado ainda hoje em dia. Eu tenho trazido muitas vezes aqui nas minhas redes sociais aqui o tema das disfunções orofaciais nos bebés e o impacto que tem na amamentação. Mas nada como trazer aqui alguém especialista na área, não é verdade? Uma correção. Primeiro, pronto, estamos aqui a comunicar e era o que já tinha falado antes. Vamos eliminar aqui títulos honoríficos, está bem? Sou a e neste momento eu estou mais dedicada à ortopedia funcional dos maxilares, que há muita gente que não sabe o que é. E à ortodontia. Portanto, a ortodontia, as pessoas sabem que tem os aparelhos, acho que já quase toda que a ortopedia é que acaba por ser um bocadinho uma novidade. Muitas, ou seja, o meu trabalho, no fundo, é orientar o crescimento da nossa face. Pronto, no fundo é isso. Atendo bebés, atendo crianças, atendo adultos, porque também nos conseguimos fazer algumas alterações no fundo, que decorrem do crescimento. E tem sido esse o meu trabalho ultimamente. Felizmente consegui formar odontopediatras que trabalham comigo, portanto temos tudo para famílias para terem os seus Que problemas bom, que bom. resolvidos, não é? Já No agora fundo. partilhar aqui com quem nos está aqui a ver e depois possa ver também aqui a gravação. Trabalha na zona de Condeixa, não é? Ou estou enganada? Zona de Coimbra? Sim, quando eu costumo estar noutros locais, eu digo sou de Coimbra. Na verdade, tenho prática clínica em Condeixa e era como estava a dizer, faço prática clínica exclusiva. Esta noite, a esta hora da noite já me custa falar. Normal, O que quer normal. dizer? Já estou acordada a ter filhos na cama, portanto já custa falar. Portanto, tenho clínica em Condeixa e não trabalho sozinha, trabalho com uma equipa multidisciplinar e interdisciplinar, ou seja, também trabalho muito aqui com profissionais que não trabalham diretamente Exatamente, comigo na nomeadamente a Joana clínica. Carvalho, não é? Olha, acabou de entrar aqui a Joana, estávamos a falar de ti, Joana. Bem-vinda aqui. Portanto, a Joana, que também é CAM e é terapeuta da fala, e eu também costumo falar com alguma frequência com ela, porque isto é fundamental o trabalho em parceria, em equipa, porque só assim é que conseguimos realmente fazer um bom trabalho e alcançar mais famílias para todo o bem-estar e todo o desenvolvimento, neste caso, dos bebés, não é? Que é com quem eu mais trabalho. Sim,
facto, sim, a Joana é um dos bons exemplos de trabalho que temos aqui em parceria, digamos assim, e de total confiança, mas existem muitos outros profissionais, terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, conselheiros de desenvolvimento materno, osteopatas, enfim, existem mesmo muitas outras áreas que acabam por se cruzar aqui com a nossa e sem as quais eu não Exato. consigo trabalhar. Ainda hoje falava isso, eu não consigo fazer ortopedia funcional dos maxilares neste. É muito difícil sem ter realmente aqui um terapeuta miofuncional, um terapeuta de fala, subdiferenciação, para nos ajudar aqui nos nossos casos. No fundo, também temos muitas situações de recuso e seletividade, mas entretanto, ao longo da conversa vamos falar Exatamente. certamente desse. Eu estou a ouvi-la aqui com alguns cortes, não sei se quem está aí desse lado, não sei se é aqui falha minha, se é daí. Quem estiver por aí, se puder aqui dizer se está também a ouvir alguns cortes da doutora Joana ou da minha parte, portanto, se há da minha parte eu não consigo perceber, não é? Mas às vezes, eu consigo perceber tudo o que diz, mas às vezes falha aí qualquer coisa, se calhar pode ser aqui a minha rede que não está a melhor. Mas quem estiver aí desse lado, agradecia que deixassem nos comentários o feedback em relação ao nosso som, se está tudo ok. Exato, pronto. Ok, eu estou colocada depois, porque eu vivo, eu costumo dizer, eu vivo no meio do mato, deve Pronto, ter a ok. ver com Mas isso. está perceptível. Deve não Sim, chegar aqui. percebes, exatamente, Paulinha, obrigada. Vejam se melhorou. Eu aproximei um bocadinho mais aqui o telemóvel a ver se É, melhor. exatamente. Pronto, Pois, às vezes. mas Joana, está. e agora? Teste, Acho que está dois. tudo. Acho que agora está mais ok. Mas vamos aqui dar seguimento à nossa conversa. Pronto, e se calhar para o público que me acompanha, grávidas essencialmente e recém-mamãs, se calhar explicar aqui o que é isto da disfunção orofacial do bebê, porque é que acontece, só para que as pessoas possam perceber, porque às vezes eu falo isto, bloqueio orofacial, disfunção orofacial, e noto que há muitas famílias que desconhecem. Só aqui para contextualizar, se puder aqui também falar um bocadinho sobre isso. Eu começaria por dizer que nós, a partir mais ou menos da 10ª semana de gestação, quando digo nós, pronto, quem concebe, a partir da 10ª semana de gestação vai ter o início da formação de uma série de estruturas orofaciais. E, portanto, é a partir daí que podem existir algumas anomalias que depois vão conduzir a que, com o resto do desenvolvimento do bebê, não é? E depois, quando ele vem cá para fora, para a vida extrauterina, se detetem aqui algumas situações que carecem de intervenção clínica. O que acontece em Portugal e que me deixa muito triste é que muitas pessoas saem da maternidade sem que tenham a devida orientação, sem que seja feito um diagnóstico que eu considero neste momento muito importante, não sou só eu, naturalmente outros profissionais também, creio que a Elizabeth de certeza deve, nunca falámos sobre isto, mas certamente deve estar de acordo. Eu recordo-me, por exemplo, aqui do exemplo do Brasil, e eu passo a vida a dar o exemplo do Brasil, eu creio que foi em 2015 que foi instituído no Brasil um teste que eles chamam o teste da linguinha, que é feito aos bebés que nascem nas maternidades e, portanto, ninguém tem alta sem Exato. fazer o teste da linguinha. E este teste é muito importante porque quando a pessoa sai da maternidade e se estiver ou não com alguma dificuldade em estabelecer aqui a amamentação, e se for esse, eu digo sempre, e se for esse o desejo da família, a pessoa já tem alguma noção de que é necessário realizar alguma coisa. E a quem é que se deve dirigir para realizar alguma coisa? Infelizmente, cá em Portugal, o que eu tenho verificado é que está aqui, eu não digo que não aconteça de todo, ou que todos os profissionais que trabalham nas maternidades não estão habilitados a fazer, não é isso que eu estou a dizer, mas a experiência clínica que tenho e a experiência que tenho vindo a adquirir ao longo de 15 anos, parece que foi ontem, é que quando as famílias chegam a mim, já passaram por 3, 4, 5, 6 profissionais e já vêm em desespero, muitas vezes exaustas, a desistir de tudo. As famílias já estão mesmo muito cansadas, às vezes
em casal já existe ali uma certa tensão também, porque depois é a questão do sono, as pessoas não dormem, estão desorganizadas, não conseguem alimentar os seus bebés, não é? E se nós tivéssemos detectado que existiam ali algumas alterações logo após a saída da maternidade ou ainda na maternidade, se tivéssemos tido ali uma intervenção muito precoce, muitas coisas se evitariam e se calhar teríamos uma maior taxa de adesão e de sucesso aqui na amamentação. Infelizmente, e já me vou alongando, não é? Isto não é nenhum estudo, não é nada científico, é a minha experiência clínica, como eu estava a dizer, mas o que tenho verificado, e há uns dias falava isto com algumas enfermeiras de família, tanto que tenho sido agora até abordada para ir até alguns centros de saúde, falar um bocadinho sobre este assunto. Isto é a estatística das pessoas que eu recebo na clínica. Eu tenho verificado que a minha taxa de sucesso na amamentação, neste momento, das pessoas que me procuram, está em torno de 10%. O que é muito, na minha opinião, muito preocupante, sobretudo face ao conhecimento que todas as pessoas têm neste momento e à facilidade, não é, que temos de aceder a esse mesmo conhecimento. Portanto, quando as pessoas chegam a nós já desesperadas, já com feridas, já com os bebés, enfim, a fazer bicos artificiais, a fazer biberão, fazer leite adaptado, porque as mães consideram que o leite delas, na verdade, não presta ou é insuficiente, não é? Portanto, até chegarmos aqui já se percorreu um caminho muito longo e, portanto, as pessoas já estão de facto Exatamente. muito e a precisar muito colo. Exato. É isso que eu noto também. As mães, quando chegam até mim, é assim: ou a mãe faz a preparação, neste caso, na fase da gravidez, ou a grávida faz a preparação na fase da gravidez e as coisas vão fluindo. É claro que há desafios, e eu posso dizer que nas mães que eu tenho acompanhado desde a fase da gravidez, até hoje não tenho nenhuma única mãe que não esteja a amamentar, que tivesse seguido todo o passo a passo, todas as minhas orientações. Já não posso dizer o mesmo das mães que me chegam no pós-parto, principalmente numa fase muito tardia. Ou seja, aquelas que me chegam no pós-parto com dificuldades, ainda conseguimos reverter a amamentação e conseguimos ali avançar e ter uma amamentação bem sucedida. Mas aquelas que chegam realmente e que também provavelmente chegam até si, já numa fase tardia, acontece exatamente o mesmo. Nem sempre se consegue ter aqui uma reversão da amamentação. Porquê? Porque aquela mãe já está muito desgastada, já andou ali num ciclo de tentativa e erro, a privação do sono, todo um conjunto de fatores, a sociedade, o médico, o pediatra, a enfermeira, sei lá, tantos profissionais que já foram e um diz uma coisa, outro diz outra, e lá está esta questão que está a falar, que é tão importante ser avaliada logo na maternidade. E a verdade é que é assim, quando me chegam até a mim, eu costumo questionar logo se o freio, e já vamos falar disso mais à frente, foi avaliado na maternidade. Algumas mães nem sabem se foi, se não foi, depois eu peço para eu fazer uma avaliação, claro que depois encaminho sempre para um profissional da área, quando vejo que há ali alguma coisa que não está como deveria estar, mas a verdade é que a maior parte nem sabe se foi avaliado, outras dizem que foi avaliado e estava tudo bem, e quando eu vou ver não é bem assim, portanto significa que algo aqui não está bem e que realmente precisamos aqui de uma grande mudança, porque é o que está a dizer, a maior parte das situações que têm este problema da disfunção orofacial, que já vem do parto ou já vem da barriga da mãe, consoante o desenvolvimento que teve o bebê, ou da posição em que andou na barriga, ou seja, isso não é detectado no pós-parto. E o que é que se faz para remediar a alimentação do bebê? Vamos para o leite artificial numa tetina, vamos para um bico de silicone, portanto, e o que interessa é alimentar o bebê. É verdade, sim, ok. O principal é alimentar o bebê. Mas aí vou interromper, porque o que também é aqui um bocadinho um mito, não é? Instituído pela nossa sociedade, é que quando a amamentação não está a correr bem, ainda na maternidade, propõe-se logo o leite adaptado, porque a criança tem de ser alimentada, tudo bem, se não vamos ter aumento da bilirrubina, enfim, já sabemos essas coisas. Mas nós, até chegarmos ao biberão, ainda temos um caminho muito longo. E eu sou um exemplo disso, eu partilho muitas vezes a minha experiência pessoal. No meu primeiro dia de maternidade,
tive logo um pediatra a dizer que o meu filho necessitaria de fazer leite adaptado e que a amamentação estaria mesmo fora de questão. E eu debati-me ali um bocadinho com ele ficou muito aborrecido comigo, eu fiquei aborrecida com ele, devo ter gritado um bocadinho, não é? Porque eu estava muito cheia de hormonas, de certeza gritei, mas vamos esquecer essa parte. Mas o que é certo é que me foi proposto logo dar leite adaptado com o biberão, que são aqueles biberões da faculdade, da maternidade mesmo, não é? Portanto, enfim. Portanto, não se fala na possibilidade de dar o leite com um copinho, não é? E existe essa possibilidade. Porque se a criança, e é isto que muitas vezes me acontece, às vezes existem bebés que vêm para mim que de facto até têm um freio ali borderline e o bebê não está a ter sucesso, ou a família não está a ter sucesso na amamentação e às vezes é já por existir uma confusão de bicos. Porquê? Porque a criança já está com leite adaptado além da amamentação, faz mais 30 ml para além da mamada, por exemplo. Muitas vezes também já vem com chupeta. Eu recentemente ouvi uma história incrível que foi uma família que tinha definido que não ia dar chupeta ao bebê e na maternidade alguém deu chupeta por eles. Pronto, já estava ali uma chupeta. Portanto, isto não pode acontecer. Só se deve, aliás, idealmente não se deve dar aqui nenhum tipo de bico artificial. Isso é a solução ideal. Mas não vamos ser fundamentalistas, precisamos todos descansar, precisamos ter mães felizes para termos bebés felizes, é o que eu defendo. E se tivermos outras estratégias ou se conseguirmos ajudar e orientar a família a ter aqui algumas estratégias para que a coisa corra bem, pelo menos naqueles primeiros 15 dias do bebê, por favor, não deem bicos artificiais, não deem chupetas, não deem biberões, não deem nada disso aos vossos bebés, porque não há necessidade. Se for necessário dar leite materno ou dar leite adaptado, sim, porque é possível extrair o leite materno, porque na maternidade parece que nem se propõe isso. A mim não foi proposto isso, que foi uma coisa que eu achei estranhíssimo. Como é que não me propuseram logo isso? Propuseram logo o leite adaptado. Mas existem formas de alimentar o bebê que não passam necessariamente por aquelas que nós achamos que são as mais normais, não é? Mas levam este kitzinho, o tal kit SOS amamentação, para elas já sabem como é que hão de fazer para extrair o leite, neste caso é o colostro, não é? Nos primeiros dias, para o coletor, claro. E têm a sondazinha nasogástrica para oferecer, e sabem como oferecer o leite ao bebê se houver alguma complicação, lá está, e há uma disfunção. Porquê? Porque eu comecei. Porquê que as mães que eu acompanho, as grávidas que eu preparo para a alimentação, começaram a levar este kit? Porque antes elas pediam um copinho, quando havia alguma dificuldade, pediam um copinho ou uma seringa à enfermeira, ou pronto, quem estava a seguir, e não lhes era dado. Diziam que lá não faziam esse método, independentemente da maternidade norte a sul do país, que não faziam esse método, só davam pelo biberão. Sim. Então, então vamos lá. Exatamente, já vão precavidas. Portanto, eu costumo brincar assim: esta vai ser a chupeta do vosso bebê. Se houver algum problema a nível da amamentação, vai ser esta a chupeta do vosso bebê, que é a sonda e o coletor de leite para elas poderem logo começar a fazer a extração e poderem oferecer ao bebê. E a verdade é que a maior parte delas dizem: se não tivessem levado este kit, teriam provavelmente cedido porque a pressão é tanta. E há profissionais que infelizmente ficam chateados por algumas famílias terem esta opção e não aceitarem as opções deles, mas cada família é que sabe que é o melhor. É o que eu costumo dizer: a mim cabe-me orientar, dar a informação, depois a família faz a opção que entender o que achar que é melhor. Portanto, eu estou aqui sempre para apoiar. E se acontecer alguma situação de cedência, ok, também não é o fim do mundo, eu estou aqui para ajudar a reverter. Portanto, temos que perceber que as famílias estão num momento de fragilidade. E é muito fácil cederem a estas questões. E lá está. Se já existe uma condicionante do bebê, quando vamos introduzir aqui uma tetina, mais vamos estar aqui a condicionar ainda a amamentação e todo o processo fica aqui muito, muito mais difícil para a família, não é verdade? Aqui a nível de freios, e desculpe ter interrompido aqui, aqui para contextualizar, a nível de freios, que eu sei que há pessoas que, nem todas as pessoas que vão estar aqui a ver percebem o que é isto do freio.
pode também aqui clarificar o que é isto do freio, os tipos de freios, o freio da língua, o freio do lábio, para que as famílias possam também perceber um Claro, bocadinho. então, todas as pessoas têm freios orais, não é? Estamos a falar de freios orais. Então, nós temos um associado aqui ao lábio superior, eu vou sempre mostrando, temos um associado ao lábio inferior, no meu caso não se vê tão bem, e Exatamente. o da língua, que está lá por trás. Pronto. Tem sido muito frequente, na verdade, a maior parte das crianças que têm freio de língua curto. E como é que nós identificamos se o freio é curto? Portanto, se nós olhamos para o bebê e o bebê, por exemplo, está em repouso, está a dormir, e eu ainda esta semana acho que coloquei uma fotozinha nos meus Eu, stories porque foi muito engraçado. Recebi uma família, eles estavam ali com dúvida, será que se passa aqui alguma coisa ou não? Mas o que é certo é que aquele bebê, ele estava a dormir e tinha a língua devidamente acoplada onde? No palato, no céu da boca, que é onde deve estar. Então, uma língua que é forte, uma língua que tem o tónus suficiente e uma língua que tem o freio com o comprimento, que é uma membranazinha que nós temos, que se ela tiver o tamanho completo, digamos assim, o tamanho certo, a língua vai ser capaz de subir e tocar no palato. Porquê é que isto é importante para a amamentação? Porque se a minha língua estiver cá embaixo, eu não vou ter a capacidade de fazer todo o movimento que é necessário fazer para puxar o leite. É um bocadinho difícil, vamos fazer de conta que isto é o meu lábio de cima, isto é o meu lábio de baixo, não é? E lá dentro eu tenho a língua. Então a língua, ela tem que fazer um movimento quase de ondinha, que era para fazer a extração, aquilo que muitas vezes os brasileiros dizem que é a ordenha, e até para mim faz algum sentido dizer a ordenha, de forma eficaz. Portanto, se a minha língua estiver cá em baixo, eu não vou conseguir ter uma ordenha eficaz. E então aí nós podemos ter o bebê a mamar e sai leite aqui no cantinho da boca, podemos ouvir uns estalinhos, pese embora nem sempre quando se ouve estalinhos temos um freio curto, portanto é sempre necessário perceber se não há ali outras questões, por exemplo, a tal história que eu falava da confusão de bicos, por exemplo, se já não está ali uma chupeta que vai empurrando a língua para baixo e então a língua tem capacidade, no entanto está habituada a estar bem cá em baixo, sempre numa posição muito, muito, muito próxima dos lábios inferiores, do lábio inferior e dos dentes inferiores, e portanto, dentes, quer dizer, do rebordo. É o que eu digo, a esta hora não me ponham a falar, já não digo nada de jeito. dá para perceber perfeitamente. Mas pronto, no fundo, o que acontece é que a minha língua, se estiver cá em baixo, porque o freio está a tracionar a língua cá para baixo, eu não vou ter sucesso a extrair o leite. Portanto, nessas situações, quando digo extrair da mama, não é? Vamos, para não criar aqui confusão. Portanto, os freios são importantes para isto. Neste momento, a literatura está muito focada no freio de língua. No entanto, nós sabemos que o freio lingual... Entretanto, deixei de ouvir. Deve ter tirado aí o som. Já está. Novamente. Agora sim. Ao ouvir? Pronto. É o que eu digo, é viver na aldeia tem estas coisas. Então, o lábio superior, que também tem um freio, para fazermos aqui uma pega eficaz, nós aprendemos, a Elizabeth provavelmente, não é? Começou por aprender também a Exatamente. boca de peixinho, não é? Preciso Tem fazer que uma ter a boca boquinha de de peixe tubarão. para fazer pega. Agora, Mas hoje neste em momento, dia, o que nós aprendemos, e faz todo sentido, é que tem que haver uma boa abertura de boca para que haja uma boa acoplagem à mama, é para que isso. realmente o bebê possa fazer uma extração eficaz em conjunto com a língua. E aquilo que eu vejo muitas vezes é, chegam uma e dizem, a enfermeira viu e diz que a pega está bem feita, que ele faz lábio de peixinho. Pois, ok, mas se há ali uma dor, se há ali um pouco ganho de peso, a pega não está, ou a sucção não está a ser bem feita. Não basta fazer boca de peixinho. Não é suficiente. Não, e nós hoje sabemos, a literatura mais recente também já diz que não é necessário que haja a boca de peixinho. É necessário, sim, que exista vácuo dentro da Exato. cavidade oral. Portanto, eu tenho que ter um bom selamento, um vácuo,
para que aconteça uma pega eficaz. Porque não me vale de nada fazer a eversão do lábio, conseguir fazer isto, mas depois lá dentro eu não criar um meio suficientemente forte para fazer Uhum. então a ordenha, não é? Portanto, o lábio superior pode ter aqui algumas implicações. Nós também já fizemos alguns lábios superiores de alguns bebés. Não é o mais frequente de facto, quando há dificuldades na amamentação, é o freio lingual, mas o lábio superior também não pode ficar esquecido e tem de ser avaliado. Tem que se avaliar sempre o conjunto de todas estas circunstâncias. Muitas vezes, lá está, os freios, quando são curtos, eles não vão ficar resolvidos. Isso é uma coisa que é muito importante deixar logo muito bem esclarecida. Portanto, se um freio é curto, ele já não vai crescer. O freio labial superior pode migrar até aos 2 anos. O que é que significa isto de migrar? O bebê não tem dentes, não é? E então podemos ter o freio aqui a tocar aquela região do rebordo alveolar, portanto da gengiva. E isso é normal. Até aos 2 anos, ele tem tendência a ir subindo e à medida que os dentes se vão desenvolvendo, esse freio vai adquirir, à partida, uma posição normal. Agora, é necessário perceber, porque existem muitos bebés que têm estes freios com inserção cá muito em baixo, labiais superiores, e depois, quando começam a erupcionar os dentinhos do leite, a família pode ter muita dificuldade em fazer a higiene desses dentinhos, porque o freio impede uma correta higiene. Ou magoam a criança a fazer a higiene e a criança rejeita fazer a higiene oral. Então, é importante que a criança seja sempre acompanhada e a partir do momento em que está sinalizado este freio é suspeito, não significa Exato. que seja para intervir logo, mas tem que se manter uma vigilância para dar as Exato. indicações Basta necessárias à família trabalharmos o para que freio, depois não é? haja uma... Manipular o freio para conseguirmos ali uma melhoria em termos Uhum. da amamentação. E às vezes nem é necessário o tal Sim. corte de freio, por exemplo, neste caso do freio, do freio lingual, não é necessário muitas vezes até o corte, não é? Dependendo das situações. Está aqui Sim. alguém a dizer que o osteopata disse que a minha menina tem o lábio inferior pequenino, daí também não facilitar a amamentação. Será o lábio inferior ou será o queixinho muito recuado? Porque o lábio inferior pequenino... Lúcia, diga-nos lá. É mesmo o lábio Provavelmente, que é se pequenino calhar, o ou é lábio o fica muito lábio para que está dentro. recuado? Provavelmente é isso, o lábio fica muito para dentro, não vira para fora. Provavelmente é isso que a Lúcia quer dizer. Mas se Não puder está especificar exposto. aqui, hum, Existem situações em que também existe muita tensão muscular acumulada e aí a osteopatia é de ouro para as famílias, para tentar desbloquear ali aquela tensão acumulada que pode existir e muitas vezes até associada a outro tipo de situações. Por exemplo, nos torcicolos congénitos é muito frequente nós vermos grandes encurtamentos musculares e, portanto, não sei exatamente pronto, a situação, mas certamente que o osteopata também a conseguirá Lúcia orientar diz da melhor também, forma. sim. Pois, aquilo também. Pronto, mas já está a ser Pois, acompanhada, já é bom. está com a parte à partida, sim. Sim, à partida estará bem orientada. Ainda assim, se for necessário, diz que Exato. sim. Pois é importante realmente haver aqui uma avaliação e uma equipa multidisciplinar para que se consiga todos em conjunto trabalhar aqui a questão. E na minha opinião, além dessa tal consulta que falou, do teste da linguinha que os brasileiros fazem na maternidade, também, na minha opinião, deveria haver uma consulta de osteopatia em todos os bebés, porque realmente acho que faz milagres para Sim, detectar ali uma série de questões, não só de disfunções orofaciais, mas lá está, tensões, torcicolos, a parte das cólicas, portanto, as mães que me chegam e as que eu acompanho na maternidade, na gravidez, eu oriento sempre para uma consulta de osteopatia para ver se está tudo ok e se nós tiverem então fazer as respectivas intervenções, porque faz uma diferença brutal na qualidade de vida dos bebés e das famílias por consequência. Não é verdade? Um, Aqui, pronto, em relação aqui ao nosso tema
das disfunções orofaciais. Portanto, a experiência que vai vendo, que lhe vai chegando, é realmente aqui questões já mais tardias, não é? E que impacto é que isto Sim. tem, o facto das situações já chegarem tardias, ou até outras situações que já são tentadas mesmo mais tarde, quando os bebés começam a falar e não falam bem. Portanto, que impacto é que isto tem em relação a tudo, não é? Da vida do bebé, da criança, não é? Sim, então, estávamos há pouco a falar, por exemplo, do freio labial superior. Quando é a altura da criança começar a balbuciar e começar a dizer, fazer o pá, 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 bá, 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 fazer este género de sons, se a criança não consegue produzir este som, isto já é um grande Exato. sinal de alerta. E, portanto, nessa altura, e também por isso é que a Academia Americana de Medicina Dentária Pediátrica recomenda que a primeira consulta do bebê no médico dentista, diferenciado em atender bebés e crianças, seja feita até que a criança complete o primeiro ano de vida. Isto não é Exato. por moda, isto faz sentido, isto para que todas estas situações possam ser devidamente sinalizadas e orientadas, caso as existam, não é? Mesmo que não existam, as famílias fazem a consulta e ficam a saber todas as pastas, as escovas, tudo o que é necessário para aquela criança, porque o que é certo para uma criança não significa que seja para outra, portanto, todas estas indicações têm que ser extremamente personalizadas e infelizmente nós hoje vamos a um supermercado e olhamos, por exemplo, uma pasta de supermercado. Esta pasta diz 0,5. Ok, então está bem para o meu filho que tem 3. E essa pasta tem 500 partes por milhão de flúor, que é muito insuficiente para fazer aqui uma prevenção da cárie dentária. Nós temos agora Sim, também, sim. agora fugindo aqui um bocadinho do tema, Mais eu interligado. perco muito a ver, mas acho que é importante, atendendo aqui ao Sim. público que nos está a ouvir, é muito frequente as pessoas chegarem até nós e estarem a fazer uma pasta que está, na verdade, muito aquém daquilo que é a necessidade daquela criança. E depois temos que ter atenção a outra coisa. Vamos imaginar uma criança que está a mamar em livre demanda, que faz várias mamadas durante a noite e já tem 2 dentinhos cá fora. E agora vamos pensar numa criança que faz leite adaptado várias vezes durante a noite. Estas duas situações são diferentes. O leite materno não é cariogénico, vou ser já atacada, mas não é. Na verdade, até está Exato. carregado de imunoglobulinas. Portanto, tem uma série de substâncias que vão ser, de alguma forma, protetoras, ok? Existem cáries precoces em crianças, e nós temos bebés de 1 ano e qualquer coisa já com cárie, ok? É possível, em dentes tão pequeninos, de crianças tão pequeninas, existir cárie. E por isso tem que se dar uma pasta com flúor, e esse flúor não vai matar a criança. Ok? Porque o flúor, agora aqui a corrente, que o flúor é neurotóxico, então vamos evitar o flúor. Eu costumo dizer, para quem come marisco, o marisco tem mercúrio. E o mercúrio é neurotóxico. Ninguém morreu, que eu saiba, intoxicado por mercúrio por comer marisco. Também ninguém morre intoxicado por flúor por escovar os dentes, ok? A menos que mande vir um caminhão cheio de pasta e que escove e engula aquele caminhão todo. Portanto, quando nós temos o tamanho das pastas, as pastas já têm, no fundo, uma dose com alguma margem de segurança caso exista aqui uma deglutição Exato. acidental, ok? E não faz mal engolir pasta, desde que seja na Claro. quantidade certa para aquela criança, que é sempre correspondente à unha do quinto dedo. Isto serve para toda a gente, para nós adultos também. Também não precisamos do caminhão de pasta, basta usar a quantidade correspondente à unha do quinto dedo. Não pode ser muito grande, se for uma Exatamente. unha muito comprida, já estragámos tudo. Mas pronto. Voltando então aqui à outra questão que me estava a colocar sobre que implicações, não é? É que pode ter aqui o facto de haver alguma alteração no crescimento ou no desenvolvimento ou a não intervenção. Basicamente, quando nós apanhamos uma alteração de desenvolvimento, seja ela de tecidos moles ou de tecidos duros, ou seja, se for a nível ósseo ou se for a nível dos músculos, das estruturas que estão aqui a nível da nossa face,
nós conseguimos, em idades precoces, muito facilmente orientar o crescimento para a posição correta. E se nós fizermos isso, lá está, por exemplo, aos 4 anos, eu costumo dizer, eu adoro tratar com 4, 5 anos, para mim é a idade perfeita, porque resolve muito rapidamente a maior parte das anomalias. Se nós não fizermos nada, depois, provavelmente só com cirurgia, portanto tem que se ir ao bloco, tem que se fazer uma cirurgia ortognática e só aí é que nós vamos resolver as coisas. E mesmo assim, se calhar não vamos resolver na totalidade. Porquê? Porque se eu mastigar bem, se eu deglutir bem, portanto, mastigar, deglutir, e se eu respirar bem, se estas 3 coisinhas, eu, à partida, vou ter alguém bem desenvolvido do ponto de vista craniofacial. Se uma destas 3 estiver comprometida, eu provavelmente vou ter uma alteração. E se eu vou ter uma alteração, eu tenho que intervir na origem dessa alteração. Portanto, se eu tenho, por exemplo, uma mordida aberta, que é uma mordida aberta, e nós temos bebés muito pequeninos que já têm mordidas abertas instaladas. Então, lá atrás tenho uma altura muito inferior e cá à frente estou assim. E lá atrás os dentes, quando já existem dentes, já se tocam. Então, isto é uma mordida aberta. Então, quando eu tenho... Normalmente, essa mordida aberta é causada pelo uso de tetinas, principalmente da chupeta. Pode ser, mas pode ser também por uma posição errada da língua ou por a persistência de uma respiração oral. Exato. Porquê? Porque se eu andar assim, a respirar assim, os dentes cá atrás, durante 24 horas, vão procurar tocar-se, ok? Então, quando isso acontece, os dentes da frente vão ficar afastados, porque eu tive que criar um canal para poder entrar o ar. Isto foi o meu plano B para sobreviver, não é? Então, quando nós faz sentido, quando nós temos uma mordida aberta em bebés e identificamos, por exemplo, qual foi a origem? Chupeta, ok. Temos que tentar eliminar o hábito. Então, é isso que eu estou a dizer. Quando nós detectamos que existe alguma alteração, temos que intervir na origem do problema. Muitas pessoas, por exemplo, um respirador oral é crescido, faz cirurgia ortognática, portanto vai ao bloco, põe os maxilares direitos, usou o aparelho, está tudo bem. Ou só usou o aparelho e conseguimos resolver. Mas não resolveu o hábito. Passado algum tempo, é aquele que nos aparece outra vez no consultório a dizer: "Ah, doutor, então agora não é que isto está tudo igual? Isto não ficou bem. Ou no final estava bem, porque é que isto aconteceu outra vez? Já viu? Se calhar não dormiu com as contenções." Não, não tem nada a ver com isso. Não se corrigiram os hábitos. Portanto, mesmo em adulto, é possível corrigir hábitos. Se a pessoa tem uma mordida cruzada, ou seja, os dentes de baixo devem ficar por dentro dos dentes de cima. Eu costumo dar o exemplo da tampa e da panela. Portanto, se a minha panela está por fora da minha tampa, isso é uma mordida cruzada, que pode ser lateral, pode ser anterior, assim. Então, quando eu tenho uma mordida cruzada, eu sei, e isto também é ciência, não fui eu que inventei, que a pessoa vai mastigar do lado da mordida cruzada. E a explicação é muito simples. Se eu tenho uma mordida cruzada, os meus músculos desse lado, eles vão fazer um esforço muito menor, porque são mais curtos, ou seja, eu vou só mastigar aqui, não vou ter uma amplitude de movimento tão grande para produzir a mastigação. Então eu vou mastigar tendencialmente sempre do mesmo lado. E o que é que eu vou produzir? A função faz a forma. Então os músculos do lado afetado vão ficar mais desenvolvidos e vou desenvolver uma assimetria facial, ok? Portanto, e isto aqui lembra-me muitas questões também relacionadas com o torcicolo congénito que falávamos há pouco. Portanto, isto acaba por estar tudo interligado. Se eu tenho um problema, eu tenho que intervir no problema. Se eu detecto o problema precocemente eu vou intervir. Se eu conseguir orientar a família com coisas simples, se eu conseguir que um osteopata, que uma terapeuta miofuncional faça essa intervenção, perfeito. Se vai crescendo, vai sendo cada vez mais difícil a resolução, não é impossível, mas quanto mais velhos, pior. E nós sabemos, nós em miúdos caíamos, ficávamos finos no dia a seguir. Hoje em dia caímos, já não é bem assim.
não é? Exatamente, exatamente. Ou seja, há toda aqui uma necessidade de se intervir o máximo, o mais possível, logo no início para minimizar aqui os impactos, porque isto depois vai ter todo o impacto, todas estas disfunções orofaciais que podem surgir logo no início. Tudo isto, se não for atempadamente trabalhado, não é? Com os respectivos profissionais, com uma equipa multidisciplinar, isto vai ter aqui uma série de impactos, depois a nível da questão da introdução, no caso dos bebés, não é? Portanto, a nível da amamentação, é o principal impacto que tem Sim. logo, não é? Quando se introduz aqui as estatinas, mais vai impactar. E depois a seguir temos a fase da introdução alimentar, em que temos bebés que é muito difícil fazer uma introdução alimentar e depois existe a recusa de seletividade alimentar. Ou seja, isto acaba por ser aqui uma cascata de sequências. Depois a nível da fala, depois as questões respiratórias e depois mais tarde vamos ter crianças na escola que se calhar o professor vai dizer que aquela criança não está atenta. Ou seja, tudo isto tem uma origem aqui logo no início, no nascimento, Sim, não é? sim. Num pós-parto, em que não se detectam muitas vezes aqui uma série de questões ou não se dá relevância, porque muitas vezes eu percebo que até são detectadas, mas não se dá relevância. Por exemplo, eu tenho algumas mães que felizmente estão a amamentar, eu costumo dizer que são ali guerreiras, mas que os médicos que acompanharam no início lhes diziam que tinham que dar leite artificial porque realmente havia bebés que não tinham, que eram preguiçosos e que não mamavam porque era preguiça do bebê, não conseguiam fazer ali a sucção e pronto, tinha que ser assim. E não encaminharam, não encaminham. Portanto, se aquelas mães não tivessem chegado até mim, não teriam aqui ido a profissionais que as tivessem ajudado a contornar esta situação, não é? Portanto, isto é tudo aqui uma sequência que tem um impacto na vida das crianças, não é? De futuros adultos. Sim, nós sabemos que as crianças que são amamentadas, elas, para serem amamentadas, elas vão respirar pelo nariz, não é? Têm que respirar pelo nariz porque a boquinha tem que estar fechada enquanto estão a mamar. Portanto, temos essa questão que é relevante, ou seja, a criança amamentada, à partida, do ponto de vista respiratório, vai ter aqui um ganho, vai ter uma vantagem em relação a outras crianças. Em termos de desenvolvimento craniofacial, portanto, os músculos também vão ser estimulados para que se faça uma amamentação e, portanto, também vamos ter outra vantagem. Portanto, bebés que amamentam à partida vão ser crianças mais bonitas e peço desculpa se isto pode ferir suscetibilidades, mas mais harmoniosas, no sentido de terem os ossos nas proporções corretas. Ou, quando eu digo corretas, consideradas harmoniosamente mais perfeitinhas, digamos assim. Não me ocorre melhor palavra. Mas é verdade. Quando nós estamos aqui a falar, lá está, de tetinas, de chupetas, de todas essas coisas, nós tendencialmente corremos o risco, lá está, de desenvolver a questão das mordidas abertas ou do padrão de classe 2, ou seja, do queixinho mais recuado e o maxilar superior um bocadinho mais avançado. Portanto, é preciso depois dar aqui um seguimento no sentido de tentar evitar que este queixo se mantenha lá atrás e, portanto, também pode haver aqui questões genéticas subjacentes, mas é possível fazer ainda desenvolver aquele queixo, existem mecanismos, nós temos aparelhos ortopédicos que fazem esse avanço mandibular, é possível, mas se nós conseguirmos logo desde o início uma amamentação que corra tudo bem nesse sentido, já estamos aqui a fazer a nossa primeira Exatamente. ortopedia. No É fundo, a melhor ortopedia para a parte orofacial e tudo o resto é sem dúvida a amamentação, não é? claro. E sobre a recusa e seletividade, nós também sabemos que as nossas crianças que têm algum tipo de alteração, nomeadamente as mordidas cruzadas, são crianças mais hipotónicas, portanto, cuja musculatura é um bocadinho mais fraca, são crianças que também vão ter mais tendência a recusar mastigar determinadas coisas porque vão sentir uma fadiga mais rapidamente. Portanto, às vezes não é manha, a criança efetivamente sente-se cansada e é necessário trabalhar a parte e estimular, e existem várias técnicas que saberá com certeza melhor do que eu,
mas é possível também estimular isso e é importante que isso seja estimulado. Ou seja, não vamos dar comida passada a vida inteira às crianças, porque senão aí é que não vamos ter crescimento nenhum a acontecer. Ou seja, não vamos ter aqui o osso da mandíbula a formar-se, não vamos ter aqui o queixinho no sítio certo. Nada disso vai acontecer. É necessário, de facto, dar comida sólida às crianças. As crianças não têm que comer sopa passada até terem 40 anos, por Exatamente. favor. Portanto, é uma das outras grandes lacunas que temos aqui, é a questão da introdução alimentar com tudo passadinho e não é essa a melhor abordagem. Foi a abordagem que eu também fiz com o meu filho, não é? Há 8 anos atrás. Eu não era CAM, nem tinha conhecimento sobre isto, mas cada vez mais existem as evidências científicas que a introdução alimentar deve ser feita com os alimentos nos cortes devidos para que o bebê possa ele mesmo iniciar a alimentação e se relacionar com os alimentos e muitas vezes isso não acontece desta forma porque houve ali condicionantes antes que não estão a permitir que o bebê tenha essa destreza, digamos assim, não é? Em termos de mastigação, não é? Mas, Elizabeth, não, Claro. desculpa interrompê-la, não acha que também existe aqui uma pressão muito grande? Porque lá está, as mulheres aqui em Portugal tendencialmente começam a trabalhar ali na altura em que se introduz a alimentação complementar, não é? Coincide mais ou menos, portanto, a mãe está em casa e eventualmente até, vamos considerar, até aos 6 meses da criança, na melhor das hipóteses, e portanto coincide mais ou menos com a altura em que está aqui preconizado que se introduz a alimentação complementar. O que eu tenho verificado é que muitas mães até têm que retornar antes ao trabalho. E então é-lhes sugerido que aos 4 meses já iniciem uma sopa e uma papa. E o que eu verifico é que muitas vezes as crianças não dão qualquer sinal de estarem preparadas para fazer a introdução dos alimentos. Então a criança ainda não pinça, a criança ainda não senta e já lhes estão a colocar. Eu já vi crianças a serem, atenção, sem qualquer sentido de crítica, a serem alimentadas numa espreguiçadeira. Portanto, isto está errado. Eu não gostaria de ser alimentada deitada ou meio deitada. Eu, se estivesse assim, me estivessem a enfiar comida na boca, eu não estaria confortável. Portanto, eu não consigo compreender como é que se sugere que uma criança que ainda não se consegue verticalizar, não é? Como é que essa criança Exato. vai estar a engolir? Eu não sei se partilho aqui da minha opinião, mas... realmente aqui uma outra grande lacuna, que eu também passei por essa situação, que fui orientada para iniciar aos 4 meses a introdução alimentar. Eu argumentei e não gostei da resposta que me foi dita, que é porque era assim, porque tinha que ser assim, e eu na altura já tinha alguma informação e queria fazer aleitamento materno exclusivo até aos 6 meses. Saí lá muito triste da consulta e quando partilhei cá fora com a enfermeira que me acompanhava, que a médica tinha sugerido a introdução alimentar, mas que eu queria fazer leite materno até aos 6 meses em exclusivo, a resposta foi: e achas que consegues? Epá, eu esperava algo diferente do género. Ok, se é isso que tu queres, então vamos tentar ajudar a tu fazeres aleitamento materno exclusivo até aos 6 meses. Ou seja, foi do género deitar-me um bocadinho abaixo. E é isso que eu vejo. As mães acham, quando vão regressar ao trabalho, a maior parte delas aos 4 meses, acham que têm que introduzir os sólidos porque vão trabalhar. E não é necessário. Portanto, eu acompanho famílias em que as mães foram trabalhar aos 4 meses ou aos 5 meses e fizeram aleitamento materno em exclusivo até aos 6 meses ou até o bebê está preparado, porque nem todos estão preparados aos 6 meses. Alguns não é chegar aos 6 meses e ok, vamos lá começar a comer. Não, não é assim. Então começam mais tarde, quando o bebê tem realmente os sinais de prontidão todos apresentados. E é possível fazê-lo. Claro que tem que haver aqui toda uma estrutura, todo um planeamento, toda uma estratégia. Se não houver este conhecimento que se pode fazer, se não houver esse planeamento, essa estratégia, claro que é muito fácil realmente introduzir a alimentação complementar de forma precoce e isso depois tem consequências em termos de seletividade alimentar e uma série de distúrbios e alergias. Portanto, há um conjunto de patologias no futuro associadas a isso. E infelizmente ainda está muito enraizado. Aos 4 meses as mães vêm com o cardápio, como eu costumo dizer, com a listinha, agora vai introduzir isto e algumas perguntam assim, mas afinal quando é que eu dou
mama. E aos 4 meses já vem ele com o pequeno almoço, o almoço, o lanche e o jantar. E elas perguntam, mas afinal com isto como é que eu vou dar mama ao bebê? Onde é que isto fica a mama? Quando não se pretende, não é? É. Portanto, o leite materno é o principal alimento. E os iogurtes, e outra questão também que me faz muita confusão é a questão dos iogurtes dos bebés. Os bebés não têm que comer iogurtes, porque se a mãe, por exemplo, amamenta ou consegue deixar o leite dela para que alguém vá aleitar aquele bebê, não há Exato. qualquer vantagem em dar um iogurte que é de leite adaptado e que está cheio de açúcar Exatamente. muitas vezes. Porque se nós formos olhar os rótulos, É não é? assustador. Portanto, nós, em teoria, até aos 2 anos deveríamos fugir do açúcar. E estamos ali logo com 5 meses a dar um iogurte que é de leite adaptado. Aliás, basta a pessoa pensar, ninguém come um iogurte com uma validade quase de 1 ano, só os Exatamente. bebés, É verdade. não é? Portanto, algo de errado também está aqui. Nós vemos, e não querendo, lá está, ser crítica, pronto. Vemos aqui que há algum incentivo Sim, a que isso aconteça. necessidade E, muito na verdade, não organizada. há Sim. Eu às necessidade. vezes questiono, as mães que eu acompanho às vezes questionam uma questão, vem com a história que eu estou a dizer dos iogurtes, porque o médico falou que deve dar, que pode dar iogurtes naturais, aí pronto, ok? Estão a dar uma recomendação, pelo menos iogurtes naturais sem açúcar adicionado. A minha questão é, mãe, mas acha que é uma mais-valia tendo leite? As mães têm estoque de leite que eles me dizem já nem cabe na prateleira do frigorífico, né? Do frigorífico. E a Sim, sim. questão é, Eu comprei um frigorífico quando eu amamentei. Comprei um frigorífico adicional. uau, que bom! Mas a minha questão é, Não me valeu de nada. Não me valeu de nada, porque depois, efetivamente, é um disparate quando se começa a extrair muito leite muito cedo, a tentar fazer um banco de leite, porque nós agora também sabemos isso. Usei para papas, agora para dar esse leite ao bebê, às vezes o bebê recusa esse leite porque realmente o por sabor causa pode da ir qualidade, sim, alterado. podemos correr Portanto, a esse intenção risco. foi boa, Sim, sim, sim. Pois, o alerta a pode sempre intenção correr foi esse boa. risco. No entanto, nunca é desperdício. Eu costumo dizer, façam um banho de leite, portanto, nunca é desperdício. Como eu estava aqui a dizer, eu faço sempre a questão às mães, quando vêm a perguntar sobre os iogurtes, o que é que eu acho, eu questiono, a minha pergunta é sempre, acha que é uma mais-valia dar um iogurte com leite de outra espécie ou dar o seu leite, que tem tanto leite lá na gaveta, ou dar o seu leite numa papa que seja ao bebê? Pois, a resposta é, pois, realmente tem razão, não faz sentido. Portanto, ok, se calhar quem dá leite adaptado faz sentido dar em iogurte natural, mas quem tem leite materno não faz grande sentido. Isso a mim também me mete um bocadinho de confusão a questão dos iogurtes, ou seja, lá está muito incutido socialmente na nossa rotina alimentar, não é? Os iogurtes. E pior é quando são aqueles iogurtes que não são iogurtes, que são os ditos iogulinhos, que a maior parte das famílias não tem a noção que nem sequer é um iogurte. Eu costumo dizer isso, nem para adultos é indicado, porque é carregado de açúcares, muito menos para bebés. É também aqui um grande caminho a desbravar em relação à alimentação infantil, que nós temos hoje em dia disponíveis nos nossos supermercados e farmácias e o que for, que também deixam muito a desejar, mas lá está, cabe às famílias se informarem e hoje em dia eu costumo dizer, hoje em dia já nem há desculpa para não se ter informação, porque há uns anos atrás não havia internet, não havia acesso à informação. Hoje, felizmente, existem profissionais como eu, como colegas minhas, como a doutora Ana, de tantas áreas que estão aqui online, portanto é uma questão das famílias procurarem, portanto acho que às vezes é um bocadinho o acomodar e não estando aqui querer ferir suscetibilidades, mas muitas vezes é um bocadinho acomodar, ou seja, o seguir. As famílias nem se questionam, ok, fulana deu, a minha amiga deu, ok, pronto, também vou dar. E nem se questionam, não é por mal, porque cada família, todas as famílias querem o melhor para os bebés, obviamente, para os seus filhos. Mas aquilo que eu me apercebo é que quando eu às vezes faço determinadas questões e digo às olha, vamos ver aqui o rótulo, pois, realmente tem razão, isto aqui é horrível, não vou dar isto. Mas lá está, antes de ver, não se questionaram.
e temos aqui faz parte, não é? Temos aqui um longo caminho a percorrer e acho que cada uma de nós, nas suas áreas, vamos conseguindo aqui. Eu costumo dizer, nós somos uma gotinha de água no oceano, mas fazemos parte, não é? E vamos dando o nosso melhor para o bem-estar das famílias, não é? Sim, eu acho que aqui a reter o mais importante primeiro, não é necessário sentir dor a amamentar e, portanto, se sente dor é porque algo está errado e precisa de ser visto. Se a pessoa está na maternidade, as coisas não estão a correr bem, por favor, procurem ajuda, então, o quanto antes, o mais rápido possível. Existem enfermeiros, atenção, de saúde materna que estão super preparados para estas questões. Agora, podemos ter a sorte de encontrar esses profissionais no imediato ou não, ou demorar um bocadinho até chegar até estes profissionais ou nunca chegarmos a estes profissionais. Mas é importante as pessoas entenderem, é possível, se quiserem, se estiverem dispostas a fazer um determinado percurso, é possível. Agora, procurem ajuda, não fiquem aqui com aquelas informações da incapacidade, porque você não vai ser capaz, porque isto não está a correr bem, vai fazer mal ao seu bebê. Portanto, a questão da culpa, a pessoa não se pode deixar afetar por esse género de emoções e tem que ir, se quiser, então, fazer este percurso, não é, da amamentação à procura de profissionais que possam ajudar nisto. Se isso implicar consultar 2 ou 3 profissionais de áreas diferentes, que assim seja, mas vai valer a pena no final, disso eu tenho a certeza. Agora, se a família já está cansada, já é tarde, ou não está orientada nesse sentido, está tudo bem na mesma. Agora, vamos tentar arranjar estratégias para minimizar os danos, digamos assim. E isso também é um bocadinho o trabalho que nós fazemos. Portanto, nós não somos ninguém para estar a apontar o dedo a outra pessoa e dizer, devias fazer assim, não estás a fazer assim. A pessoa já está numa fragilidade muito grande quando procura ajuda e, portanto, deve ser efetivamente ajudada. E, portanto, quando a pessoa procura ajuda, tem que encontrar o colo certo. Se esse colo passar por dizer assim, ok, vamos ter que recorrer a leite adaptado, então vamos definir que tipo de estratégia é que nós vamos usar para fazer este percurso até depois à introdução da alimentação complementar. E todas estas questões poderão ser trabalhadas aqui sempre com a família muito bem envolvida, muito bem preparada, para depois não termos estas questões de aos 4 meses, porque é um bebé de leite adaptado, vai comer papas e sopas. Se é um bebé de leite materno, é aos 6. Portanto, isto é um critério ridículo, absurdo, é completamente nonsense, porque, quer dizer, qual é que é aqui a lógica? Porque o que vai definir está muito atualizado também essa questão. E ainda bem que está a falar ainda dessa questão de apoiarmos as famílias mesmo não estando a amamentar, porque já me aconteceu e tenho 1 ou 2 mães nessa situação que já chegaram numa fase tardia para fazer uma relactação, mas por diversos motivos, contratempos que foram surgindo, não foi possível, não se conseguiu fazer essa relactação. Obviamente que eu vou continuar a acompanhar essas mães continuam a precisar de apoio mais do que nunca, porque era um desejo delas amamentar e não o conseguiram fazer, independentemente do motivo. Obviamente que essas mães têm que ser acompanhadas e precisam de todo um direcionamento a nível de toda a informação que as outras também precisam que amamentam, não é? Portanto, a nível de introdução alimentar, o melhor, portanto, em questão, por exemplo, do uso de tetinas e essas coisas todas para minimizar, lá está, os impactos. E não deixam de merecer aqui o apoio de um profissional qualificado em aleitamento materno e eu estou cá sempre para apoiar essas mães. E falando aqui em tetinas, lembrei-me agora de fazer uma questão que muitas mães me fazem, que é: qual é que é a melhor chupeta que é parecida com o mamilo da mãe, que não interfere na amamentação? Está-me a fazer a pergunta de 1 milhão de euros. Esta pergunta é raro, o dia não, mas a semana que não me chega esta pergunta. E eu, ok, Elizabeth, vamos lá respirar fundo para responder.
há uma expressão que me deixa francamente aborrecida, que é quando alguém não costuma ser a família nuclear, normalmente é uma avó, uma tia, um vizinho, enfim, que diz: ai, o teu bebê está aí a mamar há tanto tempo, parece que está a fazer da mama chupeta. Eu costumo dizer, por ordem cronológica, nasceu primeiro a mama, só depois é que nasceu a Exato, chupeta, não é? Portanto, o bebê não faz da mama chupeta, exato. faz da chupeta mama. Ele alimenta uma necessidade de sucção não nutritiva. Portanto, quando digo isto, o que eu quero dizer é que, se for possível, nós não introduzirmos nenhum tipo de chupeta, isso é o ideal. Se a família estiver muito desesperada, se tiver uma criança muito intensa, se for de facto muito desgastante todo este processo de estar a tentar não dar chupeta, e aconteceu comigo, o meu filho fez fisioterapia desde que nasceu, portanto, eu senti uma pressão muito grande por parte da equipa de fisioterapia que trabalhava com ele para eu lhe dar chupeta, porque ele passava a sessão toda com necessidade de estar comigo, não é? De estar no meu colo, de estar no meu peito, de sentir o meu cheiro. E, portanto, nessa fase as fisioterapeutas diziam: por favor, deixe-me dar-lhe uma chupeta, porque eu estou desesperada e preciso de trabalhar. E eu deixei. Saiu-me cara a questão da chupeta, não me saiu cara em aparelhos ainda, mas saiu-me cara a negociação da chupeta, mas consegui. Mas chupeta ideal. Neste momento saiu uma chupeta que é aquela que nós estamos aqui a indicar mais, que é da Curaprox. A Curaprox, eu não tenho aqui qualquer interesse comercial em relação a nenhum tipo de marca, que também fica aqui bem definido. Eles fizeram uma chupeta que acaba por fazer aqui mais sentido. Ela, de todas as chupetas que existem, é a mais inócua, digamos assim. Ainda assim, voltamos ao mesmo. Se for possível não dar chupeta, isso é o ideal. Aqui em relação às tetinas, quando nós estamos, até por exemplo, em mães que conseguem extrair leite e que querem deixar o bebê durante algumas horas com outra pessoa e que querem deixar o leite delas para dar, é possível dar em biberão quando a amamentação já está bem estabelecida, ok? Tem que estar bem estabelecida a amamentação. Nós costumamos indicar, sobretudo, a tetina calma da Medela, que costuma ser aquela, o gold standard, mas efetivamente nem todos os bebés aceitam muito bem, portanto, é assim uma situação sempre um bocadinho caricata, porque às vezes, pronto, ela é proposta, também não sei qual é a experiência que tem, tenho muitos bebés que usam com total sucesso, outros que sentem que têm que fazer um esforço muito grande, porque efetivamente dá a sensação que o orifício é enorme, mas lá dentro tem um furinho muito pequenino, portanto o bebé tem que fazer um esforço muscular como se estivesse supostamente a mamar Pois, eu, na mama. da Portanto, experiência que em tenho relação a e das recomendaria orientações que eu essa. vou dando, com aquilo que eu tenho vindo a aprender com terapeutas da fala, eu não recomendo tetina nenhuma para oferecer o leite. Tenho outras Claro. técnicas, outras estratégias, nomeadamente o copo aberto, o copo de banhinha ou a colher. Também já recomendei o copo de bico rígido. Neste momento não estou a recomendar porque me apercebi, e porque há estudos que referem também no impacto que pode ter na amamentação, mesmo estando bem estabelecida, porque nós não podemos garantir que Sim. é nulo, não é? Portanto, há sempre ali um impacto. E havendo outras alternativas, eu costumo questionar, querem correr esse risco? Se querem correr esse risco, tudo bem. Portanto, eu explico quais são os riscos ao usar cada uma das opções. Portanto, havendo outras opções, para mim, acho que não há uma mais-valia o uso de tetinas, mesmo sendo a da calma, porque quando viramos a tetina, portanto, e o bebê faz a sucção, por muito mais esforço que ele faça, vai, aliás, acho que vai fazer ainda mais pressão aqui a nível muscular do lábio e vai fazer mais contenção. As mães que eu acompanho, todas elas usam outras alternativas, portanto, há o copo aberto, ou a colher, ou o copo de bico rígido, portanto, tetinas, não tenho assim nenhuma que use a tetina da calma. Em relação às chupetas,
eu também não recomendo, obviamente, se querem introduzir, costumo dar essa orientação também da marca da Curaprox que referiu, sempre com a salvaguarda, ok, ela causa menos impacto ortodôntico, não é? Mas também não há o risco de interferir na alimentação está lá. Aquilo que eu vejo, às vezes, mães que me chegam me dizem assim, mas foi o odontopediatra ou foi o pediatra que recomendou, que diz que é mais semelhante com a mama, ou com a sucção na mama. Mas lá está, não é, doutora? Não é. Pois era, eu estava a dizer o que é que nasceu primeiro. Foi a Mas mama. muitas vezes, ou seja, por haver esta sugestão, como estava a Ana a dizer, desta chupeta, desta marca, da Curaprox, aquilo que eu vejo que passa para as mães ou para as famílias, ou para a avó, que quer tanto introduzir a chupeta, que eu vejo que normalmente as avós gostam muito da chupeta, introduzir a chupeta nos bebés. Ou seja, é como se fosse, ok, pode usar à vontade, isto não causa problema nenhum. É esta a mensagem que passa. Embora ela não seja passada desta forma, não é? Não é isso que estava a passar. Claro. E existe outro pormenor muito, muito, muito importante, e eu farto-me de repetir isto todas as semanas, até para filhos de profissionais que trabalham comigo, portanto, da minha área. A chupeta, muitas vezes, quando as pessoas usam chupeta, têm empreendedores, não é? Super giros, de bolas, super giros, uns que alguém fez em tecido, giríssimos, pronto. Os prendedores de chupetas, se nós pensarmos, então a chupeta está na boca, o bebê é minúsculo e o prendedor fica num dos lados. E isto vai fazer um desequilíbrio em termos musculares para compensar o facto de haver aqui um peso adicional, que é o prendedor. Portanto, por favor, não usem nada para prender a chupeta. Portanto, para quem já usa chupeta, não usem. Eu sei que existem uns super giros, são ótimos. A chupeta não cai. Eu costumo dizer assim, se for segundo ou terceiro filho, os pais já não querem saber se a chupeta cai, não é? Quando é primeiro, eles esterilizam várias vezes, quando é o primeiro filho, temos que esterilizar tudo e tal, então é mais complicado de aceitar isto. Mas os prendedores, para mim, também são os grandes inimigos, porque causam, de facto, um desequilíbrio muscular que ainda pode ser significativo, sobretudo lá falarmos de bebés mais pequeninos. Por isso, não há necessidade de usar. E a chupeta, quando é usada, tem que ser com muita contenção, ou seja, é colocada num momento para acalmar o bebê ou para um ritual de autoadormecimento. O bebê adormece, retira-se a chupeta. Tem que ser o adulto a ter o controle da chupeta, porque na hora em que nós vamos querer remover, se não formos nós a ter esse controle, se é a criança que tem 50 chupetas escondidas pela casa, vai ser muito difícil. E a criança é que comanda a hora e a intensidade e tudo mais, portanto, vai ser muito difícil de remover. Portanto, coloca-se a chupeta, criança está autorregulada, já não está a chorar, ok, tira a chupeta, fez a sucção, não é porque nós vemos muito bebés, quase 24 horas. Imensa confusão, às vezes, quando vou ao shopping, é onde eu vejo mais crianças juntas e eu às vezes penso assim, meu Deus, eu devo estar a ficar paranoica, porque eu tenho muita tendência para olhar para as crianças, ao colo, ou nos carrinhos, no ovo, e é rara o bebê que não bate uma chupeta na boca. E eu penso, poça, como é que é possível? E não vai a dormir, muitas vezes vai acordado, e mesmo que fosse a dormir, não há necessidade. Às vezes a criança está bem, até está estimulada, está a ver cores, está entusiasmada a explorar ali o mundo que a rodeia, mas não há necessidade nenhuma. A chupeta é para o adulto. Eu costumo brincar um bocadinho com as famílias. A chupeta foi criada para o adulto e não foi para a criança. Porque há outras formas de acalmar. Eu tenho mais, e agora também para finalizar, porque nem sei há quanto tempo é que nós estamos aqui a conversar, portanto isto o tempo voa, mas, por exemplo, eu tenho mamães que... minhas mães, eu não me recordo, as que usam chupeta devem ser mesmo muito poucas. Uma, duas, três, mesmo muito poucas. Mas tenho algumas mamães que, em alternativa à chupeta, têm o dedo da mãe.
que também, ou seja, entre uma chupeta e o dedo, obviamente que é preferível o dedo, mas também temos que ter aqui algum controlo. E às vezes as mães também têm muito essa preocupação. Até quando é que eu posso ainda aqui andar com o dedo para o bebê fazer alguma sucção não nutritiva, não é? Porque o bebê precisa fazer sucção não nutritiva, que a pode fazer na mama se quiser, mas pode fazer também, neste caso, no dedo da mãe. Qual é que é o impacto aqui também para explicar às famílias qual é que é o impacto da mãe utilizar o dedo mendinho para o bebê fazer a sucção? Só há interesse de fazer a utilização do dedo mindinho naquela fase muito inicial, muito precoce e, sobretudo, para nós percebermos se temos sucção, se temos vácuo, o tal vácuo que eu falava, que depois vai ser muito útil para a amamentação. Depois disso, é na mesma um hábito deletério, é um hábito de sucção não nutritivo. Portanto, podemos estar aqui a induzir, no fundo, uma necessidade. Ok? Aqui o importante é a questão da autorregulação. E para autorregular aquele bebê, o que é que eu preciso dar àquele bebê? Um embalo, um colo, estar um pouco mais no peito, se calhar fazer mais baby wiping, estar sempre com o bebê, lá está, numa espreguiçadeira, ou aqueles pais muito agitados. No outro dia, foi muito engraçado, um amigo nosso que até é enfermeiro, estava a tentar acalmar o filho, mas na verdade ele é que estava muito tenso e, portanto, o bebê quase que levantava voo. Era assim uma coisa muito intensa. Pronto, o embalo. É tão importante, aquele contacto pele a pele com a família, não tem que ser só necessariamente com a mãe, não é? Com o parceiro ou a parceira, porque felizmente, pronto, no meu trabalho nós somos extremamente inclusivos e, portanto, temos os tipos de famílias, portanto, as famílias têm que ser todas famílias convencionais, como eu costumo dizer, e, e essas famílias também precisam de muito apoio. E portanto, isto tem que ser aqui uma situação 50-50. Se houverem duas pessoas disponíveis, perfeito. Também tenho muitas situações de mães que são mães a solo e conseguem dar conta do. Eu acho incrível. Eu precisaria, idealmente, inteira comigo. Eu também tenho neste momento duas mães a solo e são uma inspiração para mim que eu às vezes penso, meu Deus, quando eu fui mãe, eu lá me conseguia orientar sozinha. Eu acho que conseguiria, não é? Todas nós conseguimos nas circunstâncias em que nos encontramos, mas é desafiante. E são mães mesmo super, super guerreiras, as mães que têm essa opção de serem mãe a solo, ou não, às vezes não é por opção, mas é sem dúvida aqui desafiante. E elas conseguem. É incrível, mas elas conseguem adaptar-se. Então, mas pronto, o que eu estava a dizer é que, sobretudo, temos de evitar qualquer inclusão de hábitos que depois possam tornar-se uma necessidade para que a criança se acalme, se autorregule, consiga adormecer. É sempre, pronto, lá está, são as perguntas de um milhão. Sim, porque eu ano passado fiz uma formação com uma terapeuta da fala e o que está neste momento a ser orientado é, ok, quem introduziu chupeta, o ideal é começar a retirar ali por volta dos 4 meses, que é quando o bebê começa naquela fase oral, e então substituir pelos mordedores e começar a fazer o desmame da chupeta. Portanto, seria aí o ideal para que não haja aqui tanto impacto ortodôntico depois para o futuro. Não sei se concorda com esta orientação. Sabemos que a questão da chupeta tem mais a ver, pronto, esquecendo as alterações miofuncionais que possam aqui existir no decurso da chupeta, existe uma coisa que é o vínculo emocional e o bebê estabelece um vínculo emocional com a chupeta, sobretudo com 9 anos. Isto é o que nós sabemos. Portanto, idealmente, até aos 9 meses, temos de nos preparar para trabalhar no sentido de eliminar esse hábito. E lá está, existem profissionais que nos podem ajudar. Muitas vezes com 9 meses, nós já conseguimos aqui uma série de estratégias com os bebés, no sentido deles abandonarem. Nós às vezes temos bebés que vão à consulta, é muito engraçado, eles comunicam tão pouco, não é? Comunicar pouco no sentido de verbalizar,
mas nós fazemos ali uma magia e incentivamos a que deixem as chupetas, e eles deixam a chupeta no consultório e está tudo bem. Eu no outro dia negociei uma retirada de chupeta com qual às vezes também funciona bem. Vamos fazer um balão, vamos colocar a chupeta no balão e vamos dar o balão para um menino que acabou de nascer e que precisa da chupeta, não é isto? Quando são um bocadinho maiores. E eles acham imensa piada a fazer isso, é aquela coisa altruísta. Portanto, existem várias estratégias que podem ser usadas para retirar a chupeta. O importante é, lá está, ter isto presente entre os 9 e os 12, vínculo emocional. Portanto, eu não quero chegar a vínculo emocional. Portanto, se conseguir remover antes, seja aos 4, aos 5, aos 6, aos 7, perfeito. Se eu nunca introduzi, melhor ainda. Se eu já tiver introduzido e se estiver com algum tipo de dificuldade, então tenho que procurar ajuda profissional. E costumo funcionar, porque muitas vezes a criança, quando houve uma entidade externa, não a família, a dizer vais ter que fazer assim, porque vais ser premiado com qualquer coisa. Portanto, a questão do reforço positivo costuma funcionar muito bem. Normalmente funciona bastante bem. São poucas as crianças que depois de fazerem consulta connosco que persistem no hábito. É errado. E às vezes as famílias já tentaram mil coisas e tal, mas quando é outra pessoa a dizer, costuma... É diferente, é diferente. É a mesma coisa que aquela preocupação que nós mães, pelo menos eu senti isso, quando os bebés vão para a creche e a questão de adormecerem, que só adormecem a mamar, ou adormecem ao nosso colo, e como é que vai ser agora na creche? Não há mama, não é o nosso colo, como é que vai ser? E chegam lá e se for feita uma boa adaptação e eles adormecem lindamente e eu questionei-me, meu Deus, como é que é possível ele em casa não adormecer de outra forma a não ser assim, depois chega lá e ao terceiro dia que ficou para fazer a cesta e adormeceu. Portanto, lá está, fazendo aqui um trabalho de equipa, nós conseguimos aqui chegar aos nossos objetivos, sem dúvida alguma. Bem, já estamos aqui há algum tempo. Não sei se há questões, se há dúvidas, quem está aí desse lado, nós começamos aqui a falar e nunca mais nos calamos. Olha, entrou aqui a nossa Ema também. Olá, Ema. A Ema também está breve aqui no mundo. Exatamente, exatamente. Então, aqui para finalizar, o que é que a Ana diria às grávidas, já que temos aqui uma grávida que entrou agora, o que é que diria às grávidas para, para o pós-parto, não é? Para um pós-parto imediato, o que é que considera aqui que seja importante elas terem em consideração, terem em mente? Levarem na bagagem, levarem na mala da maternidade, como eu costumo dizer. Portanto, informação e não só a roupa na mala. Claro, antes de tudo, eu gosto muito quando nós recebemos a grávida, ainda grávida, não é? Na consulta para podermos passar toda esta informação. Dizer, não vai ser preciso fazer isto, não vai ser preciso fazer aquilo, para darmos logo todas as indicações. Isso é o ideal. Dar também todas as orientações de cuidado para a própria mãe, mas prepará-la para a realidade que vai acontecer a seguir. Isso é muito importante, porque depois também existem muitos mitos, naturalmente falamos aqui disto, porque o bebê vai tirar o cálcio da mãe e tal, isso não vai acontecer, também não acontece. As pessoas podem ser mais cáries. Na verdade, as cáries só aparecem se nós consumirmos açúcares. Temos que ter composição de hidratos de carbono, portanto não vale a pena. Eu sei que chegamos a um ponto que nós já dizemos sim a tudo, porque já se ouviu tanta vez, que já se diz pronto, ok, não nos vamos bater. Mas é muito importante que a grávida tenha uma boa saúde oral. Primeiramente por uma razão. Quando o bebê nasce, é como se fosse um solo onde nunca nada foi cultivado, digamos assim. Portanto, aquela cavidade oral não tem ainda qualquer informação do ponto de vista de bactérias, não é? E as bactérias que vão colonizar aquela cavidade oral vão ser as das pessoas que estão próximas do bebê. Então, podem ser da mãe, do pai, da avó, da mãe-mãe, pronto, enfim. Das pessoas que estão próximas daquela criança. Então, antes de tudo, é muito importante que as pessoas se preparem para a chegada tendo saúde oral impecável. Idealmente, até quando começam a pensar, se isso for possível, já ter tudo
direitinho, fazer a consulta só de rotina, isso é a situação ideal, não termos surpresas ao gravidez. Se não houver um cenário ideal, é possível e seguro ir na mesma ao médico dentista, é totalmente seguro, as pessoas estão informadas, licenciaturas antes de 6 anos, agora já são mestrados de 5, portanto, as pessoas tiveram tempo suficiente para se preparar ainda no pré-grado para estas questões e toda a gente estudou isto, portanto, é seguro. Agora, quando depois nasce o bebê, se a pessoa estiver saudável e se já souber o que é que eu vou fazer ao meu bebê, isso é perfeito, porque a pessoa vai estar ali com um nível de confiança que venha quem vier dizer, seja lá o que for, a pessoa até pode ficar um bocadinho na dúvida, mas pensa, não, já alguém me disse que isto não era para fazer assim, se calhar é melhor eu ir ver. Pronto, e portanto, mesmo que fique ali uma dúvida pequenina no ar, rapidamente a desfaz. E eu acho que isso é que é importante, consultar os profissionais de preferência antes de ter depois de ter o bebê, já ter alguma indicação de profissionais, caso seja necessário ver para uma ou outra situação. Isso eu acho de facto muito, muito importante. Mais importante do que andar a ver roupas e coisas do género, não é? Porque é sempre, vamos preparar um enxoval, ter um quarto bonito. O quarto onde o bebê nunca vai dormir. Eu tenho mães que me dizem assim: olha, o meu marido já me disse, mal empregado dinheiro que nós gastámos no berço. Até pode estar. Se soubéssemos o que sabemos hoje, não tínhamos comprado o berço. Realmente, sim, sim. Está muito incutido uma série de coisas na lista da maternidade que depois chegamos ao pós-parto e afinal aquilo não vai ser necessário, não é o mais importante, não é a cama XPTO ou o berço ou a roupa. Claro que é importante, todas nós gostamos de ter uma roupinha toda bonitinha, tudo mais, mas depois é que percebemos que houve uma série de adereços que nós compramos que não eram assim tão importantes, não eram tão prioritários como é, por exemplo, e para quem deseja amamentar, obviamente, que é o caso da amamentação, não é? Que na maior parte das vezes fica para o pós-parto. No pós-parto eu logo vejo e depois logo se vê e depois começa-se logo ali numa cascata quando não se tem um acompanhamento logo desde o início, quando não se tem a sorte de ter um profissional de saúde lá na maternidade que acompanha e por muito conhecimento que até esse profissional possa ter, não consegue estar a acompanhar. Eu tenho colegas minhas que são cães, que trabalham em maternidade, são enfermeiras, trabalham na maternidade, é o que elas dizem. Eu não consigo ter tempo para atender a todas as mães, porque não dá. Portanto, então vão atendendo àquelas que têm mais dificuldade, as outras que percebem que já não têm tanta dificuldade, que já têm ali uma bagagem, não estão tanto tempo com essas mães. Mas essas mães também precisam de ajuda. Portanto, e lá está, como estava a dizer, eu acho que é fundamental haver aqui no pós-parto imediato, haver uma rede de apoio não só de profissionais, mas também de família capacitada. Porque eu percebo que a grávida, ou a mãe, e o pai até podem estar capacitados, mas se as outras pessoas à volta que frequentam a casa, se não estão minimamente informadas a nível da amamentação, o base, vão ser pessoas que vão estar ali a debitar crenças, mitos, que a dada altura a mãe já está tão cansada que acaba por ficar na dúvida. Mas afinal, será que o meu leite é suficiente? Eu pretendo dar imenso. Quando as pessoas chegam a casa, eu digo mesmo, por favor, se pretendem amamentar, façam num local, se estiverem com visita, afastem-se, vão para o outro lado, afastem-se com o vosso bebê, porque eu acho que não é nada positivo, a menos que a pessoa seja super pró e o bebê também já esteja muito pró, não é? Mas naquela fase, a questão das visitas, eu acho que pode realmente aqui atrapalhar um bocadinho, porque depois toda a gente tem uma opinião, mesmo que não seja por mal. As pessoas às vezes dizem coisas, na verdade querem ajudar, não é? Mas as pessoas estão num estado, lá está, de fragilidade, de sensibilidade. As pessoas acabaram de sair. Algumas pessoas, por exemplo, tiveram uma cesariana, estão com limitações físicas. Quanto menos pessoas interferirem na vida daquela família, lá está, da família nuclear, como eu costumo dizer, melhor. E também dizer outra coisa, outra dica que eu dou sempre, e escrevam esta, que esta é boa. Quando alguma visita liga, olha, posso passar?
diz-se sempre, sim, mas traz comida, que é uma coisa que ninguém faz. As pessoas não levam comida, não é? Porque é o que as pessoas precisam. As pessoas precisam que lhes levem comidinha, que tenham, ou seja, as pessoas não precisam de se preocupar com estar a fazer sala, nem fazer tarefas domésticas, e precisam que as pessoas que visitam, se visitarem, que sejam boas visitas, ou seja, é um olá e um adeus, que não estejam mais nada, porque ninguém precisa disso. As pessoas estão cansadas, o bebê acabou de chegar, são muito as pessoas estão muito tempo a conversar, nem se apercebem, mas a criança está a receber estímulos e depois aquilo vai transformar-se num dia muito complicado. Portanto, É um dos grandes fatores de sucesso na vantagens. amamentação ou de dificuldades, não posso dizer que seja disso. Às vezes é de sucesso, sim, na amamentação. São as visitas. E eu então digo sempre às mães: visitas no primeiro mês, pá, vocês controlem. Portanto, é só se for mesmo os avós e é QB, porque os pais precisam de conhecer o bebê precisa de se conectar com os pais, é toda uma adaptação. Então, quando há ali um entra e sai em casa, o bebê fica instável e é suficiente para não fazer uma boa pega, para estar mais choroso, a mãe está cansada, o pai está cansado, é muito fácil recorrer ou ir por métodos que não são os mais amigos da amamentação, portanto, visitas é mesmo de evitar e quando forem, realmente levar comidinha, sim. Acho que é fundamental. Essa dia. Portanto, tem que levar comida, escrevam aí. Comida. Elizabeth, acho que exato. estar aqui a falar a noite toda, Ana. Olha, muito obrigada por ter aceito o meu convite, para estar aqui um bocadinho à conversa para as mamães que me acompanham e para as famílias. Se quiser deixar aqui a indicação de onde é que trabalha para que as famílias lhe possam contactar. Eu dou sempre a orientação, portanto, famílias que eu vejo que realmente precisam de intervenção, eu costumo sempre aqui da zona recomendar a doutora Ana, mas se quiser aqui deixar essa indicação, está à vontade para partilhar. Onde é que a podem encontrar? Sim, eu costumo dizer, podem abordar-me sempre nas redes sociais. Eu faço um esforço, às vezes é difícil, mas faço sempre um esforço para responder a toda a gente e os meus pacientes estão muito habituados a isso. Sejam mães, sejam miúdos adolescentes, portanto, redes sociais, mandam-me uma mensagem, têm uma dúvida, mandam-me uma fotografia, eu tento sempre responder. Eu costumo dizer, eu posso não responder logo no imediato, mas já me aconteceu estar em fusos horários diferentes e até uma cama estar com dificuldade e eu tentar arranjar outro profissional para ver o freio do bebê dela, portanto, sempre que possível, eu estou completamente disponível e podem mandar-me mensagem nas redes sociais, eu trato de orientar a situação. Mesmo que eu não esteja disponível no imediato para fazer um atendimento presencial, eu arranjo alguém da minha confiança, seja na minha clínica ou fora dela, porque eu não tenho problemas rigorosamente nenhuns com encaminhamentos. Eu quero é que as pessoas fiquem bem. Eu faço isso sem qualquer dificuldade. Pronto. Em termos profissionais, estou sobretudo, lá está, na Clínica Great Essence, chama-se assim, em Condeixa. Já somos uma equipa grandinha, temos uma equipa que é multidisciplinar, ou seja, nós trabalhamos por área de diferenciação. Não gosto muito de usar o termo especialidade, porque aqui em medicina dentária o termo especialidade é um termo um bocadinho delicado, porque existem títulos de especialista, efetivamente, dentro da nossa área, a maior parte das pessoas não sabem. Ou seja, eu posso dedicar-me a uma área, mas não ser especialista nessa área, então é sempre um termo que tem que ser usado com alguma prudência. Mas pronto, lá na nossa clínica, cada profissional tem a sua área de interesse, a área de atenção, para a qual estudou muitos anos, além dos 6 de licenciatura, portanto, podem contar completamente diferenciada para ajudar nas mais variadas questões. Nestas questões de bebés, de freios, de crescimento facial, trabalho em articulação com vários outros profissionais, alguns foram aqui passando, já vi que também passou aqui o terapeuta Emanuel, porque também faço consulta em Portugal
na clínica do Dr. Helder Sousa Monteiro, que é um colega que tem aqui uma visão muito interessante, muito dedicada à questão postural e tem feito um trabalho muito interessante sobre a postura, a correlação das patologias com a cavidade oral. Então, pronto, vou conhecendo assim outros profissionais aqui ao longo deste percurso, mas 98% do meu tempo é passado de facto na clínica em Condeixa. Bom, muito obrigada pela disponibilidade mais uma vez. Foi um gosto tê-la aqui. Muito obrigada a todas as pessoas que foram passando por aqui. Algumas eu conheci, outras não, provavelmente conhecem a Ana. Muito gratas. E quem for ver depois aqui a gravação, se sentir alguma dúvida, não hesite em colocar nos comentários ou enviar-me uma mensagem para mim ou para si, não é? Para a Ana, com toda a certeza que nós estamos aqui para ajudar as famílias a terem uma melhor qualidade de vida dos seus bebés e, por consequência, delas também, no geral. Um grande beijinho a todas e uma boa noite. Boa noite, Ana. Muito grata.